bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais incríveis do universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, Sor Duncan, o Alto. Duncan era um cavaleiro errante, um cavaleiro que não servia a um lorde, e era conhecido por sua cavalaria, sua força e sua bondade. Ele também era um amigo próximo do jovem príncipe Aegon Targaryen, que mais tarde se tornaria o rei Aegon V. Agora, eu sei o que você está pensando. Outro cavaleiro? Já vi o suficiente deles em Game of Thrones. Mas acredite em mim, Sor Duncan, o Alto, não é um cavaleiro comum. Ele é um gigante de homem, com mais de 2 metros de altura, e é forte o suficiente para esmagar o crânio de um homem com as próprias mãos. Mas ele não é apenas uma força bruta. Ele também é um espadachim habilidoso, um tático astuto e um homem sábio e compassivo. Sor Duncan, o Alto, é um verdadeiro herói. Ele está sempre disposto a lutar pelo que acredita, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. Ele também é um amigo leal, um marido amoroso e um pai dedicado. Em resumo, Sor Duncan, o Alto, é um homem a ser admirado. Ele é um modelo a ser seguido por todos nós e é um lembrete de que ainda há bondade no mundo. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pela vida e tempos de Sor Duncan, o Alto. História e bibliografia. História. Sor Duncan, o Alto, nasceu em Baixada das Pulgas, um distrito pobre de Porto Real. Ele nunca conheceu seus pais e cresceu como um menino de rua. Ele era um garoto grande e forte e frequentemente era alvo dos outros garotos. Mas Duncan também era um menino gentil e compassivo e sempre defendia aqueles que eram mais fracos do que ele. Um dia, Duncan foi pego roubando comida de um mercador. O mercador estava prestes a mandar prender Duncan quando foi interrompido por um cavaleiro errante chamado Sor Arlan de Penetrey. Sor Arlan teve pena de Duncan e ofereceu-se para aceitá-lo como seu escudeiro. Duncan ficou radiante. Ele sempre sonhou em se tornar um cavaleiro e agora tinha a chance de aprender com um dos melhores. Sor Arlan treinou Duncan intensamente e ele logo se tornou um espadachim e um justador habilidoso. Após vários anos de treinamento, Sor Arlan decidiu levar Duncan em uma busca. Eles viajaram pelos 7 reinos, lutando em torneios, ajudando os fracos e oprimidos e fazendo muitos amigos. Uma das aventuras mais famosas de Duncan foi quando ele viajou com o jovem príncipe Aegon Targaryen. Aegon era conhecido como o Ovo pelos amigos, e ele e Duncan se tornaram companheiros próximos. Eles viajaram juntos até a muralha, lutaram na segunda rebelião Blackfyre e visitaram Moon, os 2 grandes castelos dos 7 reinos. Bibliografia. Sor Duncan, o Alto, é um personagem importante no universo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é mencionado em muitos dos livros e é o protagonista de 3 novelas, O Cavaleiro dos 7 Reinos, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. Essas novelas se passam nos anos anteriores aos eventos da série principal de As Crônicas de Gelo e Fogo e oferecem um vislumbre do mundo de Westeros antes da Guerra dos 5 Reis. O Cavaleiro dos 7 Reinos só foi publicado em 1998. A Espada Juramentada foi publicada em 2003. O Cavaleiro Misterioso foi publicado em 2010. As 3 novelas foram escritas por George R.R. Martin. As novelas estão disponíveis em formato impresso, e-book e audiobook. Elas podem ser adquiridas na maioria das principais livrarias. Poderes e habilidades. Habilidades físicas. Sor Duncan, o Alto, era um gigante de homem. Ele tinha mais de 2 metros de altura e era incrivelmente forte. Ele também era um espadachim habilidoso e um competidor de justas. Em uma história, Duncan, o Alto, foi desafiado para um duelo por um cavaleiro chamado Sor Lucas Espada Longa. Sor Lucas era um espadachim habilidoso, mas não era páreo para a força de Duncan. Duncan facilmente derrotou Sor Lucas e quebrou sua espada ao meio. Em outra história, Duncan, o Alto, estava lutando em um torneio quando foi atacado por um grupo de bandidos. Os bandidos estavam armados com espadas e machados, mas Duncan conseguiu derrotá-los apenas com suas mãos. As habilidades físicas de Duncan, o Alto, o tornavam um oponente formidável em batalha. Ele era capaz de derrotar oponentes muito maiores e mais fortes, e estava sempre disposto a lutar pelo que acreditava. Habilidades mentais. Sor Duncan, o Alto, também era um homem muito inteligente. Ele aprendia rápido e sempre conseguia pensar rapidamente em situações desafiadoras. Em uma história, Duncan, o Alto, foi capturado por um grupo de bandidos. Os bandidos planejavam matá-lo, mas Duncan conseguiu escapar trapaceando-os. Em outra história, Duncan, o Alto, estava tentando resolver um mistério. O mistério era muito complexo, mas Duncan conseguiu resolvê-lo usando sua inteligência e perspicácia. As habilidades mentais de Duncan, o Alto, o tornavam um ativo valioso para seus amigos e aliados.
Ele sempre era capaz de elaborar um plano e sempre encontrava uma maneira de enganar seus inimigos. Personalidade. Sr. Duncan, o Alto, era um homem muito gentil e compassivo. Ele sempre estava disposto a ajudar aqueles que precisavam e sempre lutava pelo que acreditava. Em uma história, Duncan, o Alto, estava viajando com um grupo de camponeses quando foram atacados por bandidos. Duncan enfrentou os bandidos e salvou os camponeses. Em outra história, Duncan, o Alto, foi solicitado a julgar um julgamento. O julgamento era muito difícil, mas Duncan conseguiu tomar uma decisão justa e imparcial. A personalidade de Duncan, o Alto, o tornava uma figura querida em todos os 7 reinos. Ele era um verdadeiro herói e sempre estava disposto a lutar pelo que era correto. Conclusão. Então, aqui está ele. Sr. Duncan, o Alto. Um gigante de homem com um coração gigante. Um guerreiro habilidoso, um conselheiro sábio e um companheiro perspicaz. Ele sempre estava disposto a lutar pelo que acreditava e sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. Sr. Duncan, o Alto, é um verdadeiro herói e um modelo a ser seguido por todos nós. Ele é um lembrete de que ainda há bondade no mundo e que até a pessoa mais insignificante pode fazer a diferença. Agora, eu sei o que você está pensando. Outro cavaleiro? Já vi o suficiente disso em Game of Thrones. Mas acredite em mim, Duncan, o Alto, não é um cavaleiro comum. Ele é um gigante de homem, com mais de 2 metros de altura, e é forte o suficiente para esmagar o crânio de um homem com as próprias mãos. Mas ele não é apenas uma fera. Ele também é um espadachim habilidoso, um estrategista astuto e um homem sábio e compassivo. Duncan, o Alto, é um verdadeiro herói. Ele está sempre disposto a lutar pelo que acredita, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida. Ele também é um amigo leal, um marido amoroso e um pai dedicado. Em resumo, Sr. Duncan, o Alto, é um homem a ser admirado. Ele é um modelo a ser seguido por todos nós e um lembrete de que ainda há bondade no mundo. Portanto, se você está procurando um modelo a seguir, não precisa procurar mais do que Sr. Duncan, o Alto. Ele é um gigante de homem com um coração gigante e uma inspiração para todos nós.